Seção 5 do Processo Legislativo. Subseção 1. Disposição Geral. Artigo 57. O processo legislativo compreende a elaboração de: inciso 1. Emendas à Constituição. Inciso 2. Leis complementares. Inciso 3. Leis ordinárias. Inciso 4. Decretos legislativos. Inciso 5. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, bem como sobre a iniciativa popular do processo legislativo estadual. Subseção 2 da Emenda à Constituição. Artigo 58. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos deputados. Inciso 2. Do governador. Inciso 3. De mais de 1/5 das câmaras municipais, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Inciso 4. De iniciativa popular. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal do Estado, Estado de defesa ou Estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos o voto favorável de 3/5 dos membros na Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3 das leis. Artigo 59. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão técnica da Assembleia Legislativa, à mesa, ao governador, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, às câmaras municipais e aos cidadãos, nos casos e na forma previstos nesta Constituição. Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos deputados. Artigo 60. São de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que: inciso 1. Fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Inciso 2. Disponham sobre: a linha A. Criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica. B. Serviços públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, e reforma ou transferência de militares para inatividade. A linha C. Organização da Defensoria Pública do Estado. A linha D. Criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. Artigo 61. Não será admitido aumento na despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa privativa do governador, ressalvado o disposto no artigo 152. Inciso 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos, da Assembleia Legislativa, dos tribunais e no Ministério Público. Artigo 62. Nos projetos de sua iniciativa, o governador poderá solicitar à Assembleia Legislativa que os aprecie em regime de urgência. Parágrafo 1º. Recebida a solicitação do governador, a Assembleia Legislativa terá 30 dias para apreciação do projeto de que trata o pedido. Parágrafo 2º. Não havendo deliberação sobre o projeto, no prazo previsto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação de qualquer outro assunto, até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo de que trata este artigo
será suspenso durante o recesso parlamentar. Artigo 63. Transcorridos 30 dias do recebimento de qualquer proposição em tramitação na Assembleia Legislativa, seu presidente, a requerimento de qualquer dos deputados, mandará incluí-la na ordem do dia, para ser discutida e votada, desde que com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parágrafo 2º. A proposição somente será retirada da ordem do dia se o autor desistir do requerimento. Artigo 64. As matérias constantes de projeto de lei rejeitado somente poderão constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Artigo 65. A Assembleia Legislativa, mediante requerimento subscrito pela maioria de seus membros, pode retirar da ordem do dia, em caso de convocação extraordinária, projeto de lei que não tenha tramitado no Poder Legislativo por no mínimo 30 dias. Artigo 66. O projeto de lei, se aprovado, será enviado ao governador, o qual, se aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o governador julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis contados a partir daquele em que o recebeu, e publicará no Diário Oficial o motivo do veto, devolvendo o projeto ou a parte vetada ao presidente da Assembleia, dentro de 48 horas. Parágrafo 2º. O veto parcial deverá abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do governador importará sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 5º. Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao governador. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a votação final. Parágrafo 7º. Se nas hipóteses dos parágrafos 3 e 5, a lei não for promulgada pelo governador no prazo de 48 horas, o presidente da Assembleia Legislativa a promulgará, e se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao primeiro vice-presidente fazê-lo. Artigo 67. As leis vigorarão a partir do 10º dia de sua publicação oficial, salvo se, para tanto, estabelecerem outro prazo. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica às leis que alteram normas para a apuração dos índices de participação dos municípios na arrecadação de impostos estaduais que produzirão efeitos à razão de 1/5 das alterações instituídas a cada ano, durante 5 anos, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da aprovação da respectiva lei. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às leis que tratam da criação, incorporação, fusão, desmembramento, anexação e extinção de municípios. Subseção 4. Da iniciativa popular. Artigo 68. A iniciativa popular no processo legislativo será exercida mediante a apresentação de: inciso 1. Projeto de lei. 2. Proposta de emenda constitucional. 3. Emenda a projeto de lei orçamentária, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei de plano plurianual, conforme disciplinado no artigo 152, parágrafo 6º. Parágrafo 1º. A iniciativa popular
Nos casos dos incisos 1 e 2, será tomada por, no mínimo, 1% do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições gerais do Estado, distribuído no mínimo em 1/10 dos municípios, com não menos de 0,5% dos eleitores de cada um deles. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento, a Assembleia Legislativa verificará o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo 1º, dando-lhe tramitação idêntica à dos demais projetos. Parágrafo 3º. Os projetos de iniciativa popular, quando rejeitados pela Assembleia Legislativa, serão submetidos a referendo popular se no prazo de 120 dias 10% do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições gerais do Estado o requerer. Parágrafo 4º. Os resultados das consultas referendárias serão promulgados pelo presidente da Assembleia Legislativa. Artigo 69. A Assembleia Legislativa e as câmaras municipais, no âmbito de suas competências, poderão promover consultas referendárias e plebiscitárias sobre atos, autorizações ou concessões do Poder Executivo e sobre matéria legislativa sancionada ou vetada. Parágrafo único. As consultas referendárias e plebiscitárias serão formuladas em termos de aprovação ou rejeição dos atos, autorizações ou concessões do Poder Executivo, bem como do teor da matéria legislativa.